O movimento estudantil se consolidou como uma das principais formas de mobilização social que reivindicava ao poder público a implementação de medidas para deficiências em setores como educação e a redemocratização durante a ditadura militar. Mas a história da atuação dos estudantes mostra que a juventude já lutava pelas demandas do movimento desde o século XVIII. O movimento estudantil é um ativismo da área da educação no qual os sujeitos são os próprios estudantes, com o objetivo de causar mudanças políticas, econômicas, ambientais e sociais. Num sentido mais amplo, o movimento estudantil é uma força jovem com um espírito libertário que luta por demandas sociais para fazer justiça e a equidade dos povos. Não defende as ideologias imperialistas nem os regimes totalitários, apenas busca a melhoria social e política de uma nação. O movimento estudantil caracteriza-se por ser um movimento policlassista e constantemente renovado com regularidade nas instituições de ensino. Por muito tempo, o movimento era sinônimo de credibilidade e de respeito, graças às inúmeras pessoas que lutaram ao longo do tempo e principalmente no período militar, para que os estudantes tivessem melhores condições de estudo e liberdade de expressão. Uma coisa que atrai os jovens é achar que o espírito revolucionário é moda e não um meio que existe para conscientizar os estudantes e a sociedade em geral. Na década de 60, participar do movimento estudantil era correr grandes riscos. Nessa época, jovens morriam tentando lutar por seus ideais. A união de estudantes era o único caminho encontrado por muitos para dar força às suas ideias e exigir uma sociedade mais justa e igualitária. O movimento estudantil brasileiro é um ativismo realizado pelos estudantes, que participam de diversos momentos importantes. A participação política dos estudantes se inicia no Brasil colônia, mas o conceito de movimento estudantil, na acepção atual, só é aplicável ao que ocorre a partir da fundação da UNE, em agosto de 1937. As manifestações anteriores, nos períodos coloniais, imperiais e na Primeira República, embora importantes, se caracterizam pela transitoriedade e pela regionalidade. O movimento dispunha de várias organizações representativas, os DCEs, Diretórios Centrais Estudantis, as UEEs, Uniões Estaduais dos Estudantes, a UNE, União Nacional dos Estudantes, entre outros. Com suas reivindicações, protestos e manifestações, o movimento influenciou significativamente os rumos da política nacional. Várias lideranças de organizações estudantis tinham afinidade com as ideologias, ou seja, um projeto socialista de transformação de ordem social. Em 1964, houve o popular golpe militar, e isso repercutiu no movimento estudantil. Primeiramente, a UNE foi posta na ilegalidade, depois as UEEs e os DCEs. Na década de 1960, reivindicações educacionais e manifestações contra o governo militar foram as principais bandeiras de luta do movimento. O ápice da radicalização ocorreu em 1968. Em 1973, os militares derrotaram todas as organizações que pegaram em armas. Agora, em 1974, começaram a ressurgir os primeiros sinais de recuperação do movimento estudantil. Pouco a pouco, as principais organizações estudantis foram reconstruídas. Surgiram os DCEs livres, as UEEs e, finalmente, em 1979, a UNE foi refundada.
As reivindicações são desenvolvidas através de manifestações populares, leituras da conjuntura política e abertura desse sistema. Por exemplo, as cotas que surgem em conjunto das lutas sociais através de uma abertura da universidade conforme sua dívida sócio-histórica e seus planos de flexibilidade do trabalho, quanto, na realidade, a reivindicação histórica que contempla transcende a nova demanda é a universidade pública, gratuita e de qualidade para todos, o fim do vestibular. Assim como as políticas de permanência estudantil que asseguram a possibilidade de que os pobres possam ter acesso à universidade e também possam se manter nela sem condições socioeconômicas, ou seja, a possibilidade de estudar sendo filho de seu tempo e resultado da desigualdade social frente à realidade do sistema. Hoje permanecemos tendo dificuldade em democratizar a universidade pública, seja em seu ingresso ou na participação da gestão. A estrutura de poder não nos permite transformar a realidade da universidade como desejamos. Ela se manifesta em porcentagens diferentes das universidades, mas comumente não costuma ser democrática. O movimento estudantil, embora frequentemente se concentre nas lutas diretamente relacionadas a eles nas escolas e universidades, os movimentos de estudantes também têm o papel de eventos políticos e sociais. Na década de 1960 a 1970, o movimento estudantil universitário brasileiro se transformou em um importante foco de mobilização social. Sua força adveio da capacidade de mobilizar expressivos contingentes de estudantes para participarem da vida política do país. Exemplo, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% dos alunos e alunas da educação básica, o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até 2024. Quando os militares assumiram o poder, logo proibiram qualquer tipo de protesto, movimento, qualquer coisa do tipo. Porém, nem todos aceitaram essa nova lei e por isso aconteceram muitos protestos, como a passeata dos 100 mil. Mas passeatas como essas, grandes passeatas, nunca acabavam bem, sempre com pessoas feridas e até pessoas mortas. Mas um tempo depois, em 1985, foi liberada a organização estudantil pela legislação. Ou seja, organizações como essas e outras, até pessoas, poderiam fazer seus protestos livremente. Essa foi a lei de número 7.395, de 31 de outubro de 1985.